Bom, estamos muito contentes de estar no Rio de Janeiro. Não é a minha primeira vez que estou aqui, já visitei muitas vezes o Brasil no passado e o Rio de Janeiro também. Mas é um prazer estar com esta igreja aqui, crescendo na unção, né? Pastor Marcelo, a igreja deles. Vocês são muito amados, muito queridos, vocês são muito preciosos. E nós esperamos que o Senhor nos permita ter um tempo nesta hora onde possamos ouvir o Espírito Santo, onde possamos nos realinhar com o Espírito Santo e realmente saber o que Ele está falando ao nosso coração, o que Ele está querendo de nós. Eu gostaria que você curvasse o seu rosto e me ajudasse a orar ao Senhor nesta hora. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Nós queremos entrar no Santo dos Santos por meio do sangue de Cristo Jesus e estar na Tua presença para ouvir Tua voz, para ouvir as Tuas palavras, para sentir a Tua presença, Senhor, e sermos transformados, sermos renovados. Senhor, receber nesta manhã, Senhor, a fonte, beber da fonte das águas vivas que há no Senhor. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso manancial e nós nos recriamos na Sua presença, Senhor. Estamos aqui para nos recriar na Sua presença. E eu peço, Senhor, derrama a Tua unção. Eu não sou nada, Senhor, sem o Senhor. Eu preciso da Sua presença e nós todos aqui precisamos da Sua presença. Clamamos pela Sua presença. Venha estar no nosso meio, Senhor. Venha agir, venha tocar, Senhor. Venha transformar. Nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 1, por favor. Versículo 8, por favor. Você conhece muito bem esta passagem, mas a gente vai estar ali navegando um pouquinho no livro de Atos, tá? E Atos capítulo 1, versículo 8. Para este momento passaram-se, estão se passando ao redor de 40 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Jesus foi crucificado no tempo da Páscoa e no terceiro dia Ele ressuscitou. Porém, a palavra diz que esteve se apresentando aos seus discípulos pelo espaço de 40 dias, ensinando em relação ao reino de Deus. Dando uma palestra, né? Dando um seminário de 40 dias, que legal, né? Os discípulos estão diante de Jesus ressuscitado, escutando uma palestra e ele está falando em relação ao reino de Deus. E ele dá uma promessa, ele diz, não saiam de Jerusalém até ser investidos, né? Até ser revestidos do poder do alto. E no versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sereis as minhas testemunhas. Sereis as minhas testemunhas. O nome da igreja é Crescendo na Unção, né? Crescendo na Unção. E o que é unção? A unção é sermos revestidos do poder do alto. Alguém fala amém? Amém. Aleluia. A unção é o Espírito Santo nos capacitando. A unção é o Espírito Santo nos enchendo. Mas tem um propósito só. E é que nós sejamos testemunhas a todo o mundo. Para o mundo. Sermos testemunhas, diz, sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isto significa que se você está tentando, se você está procurando crescer na unção, você está tentando levar a mensagem do Evangelho para todos os lugares que o Senhor levar, para todos os lugares que o Senhor querer. O Senhor está levantando uma geração
que tem no seu coração o desejo não somente de sentir legal a presença do Espírito Santo, não somente de se encher para sentir bonito, para experimentar algo novo, mas sim uma geração que está recebendo o Espírito Santo, que está crescendo na unção, com um propósito só: poder ser testemunha daquilo que é Jesus. Jesus é o nosso Cristo. Jesus é o nosso Cristo. Para os discípulos ficou muito claro que eles seriam testemunhas, que eles falariam, que eles pregariam, que eles ensinariam em relação àquele que deu sua vida na cruz e ressuscitou por nós, Jesus o Cristo. E eles esperaram a promessa. O Espírito Santo veio no Pentecostes. Você conhece a história? No capítulo 2 de Atos, estavam todos lá orando, né? Estavam lá todos jejuando em oração, esperando a promessa. Se passaram 10 dias desde que Jesus foi assunto ao céu, aí passaram 10 dias que eles estavam orando sem fazer nenhuma outra coisa, mas que esperar a promessa do Espírito Santo. E quando desceu o Espírito Santo, encheu eles de tal forma que eles começaram a falar novas línguas. E o povo todo que estava na festa de Pentecostes se reuniu, né? Foi lá porque foi um barulho, foi uma coisa impressionante que todo mundo foi lá. Mas o surpreendente foi que todo mundo, os apóstolos, todas as mulheres que estavam lá, os 120 pessoas que estavam ali, estavam falando em 15 diferentes línguas, glorificando e dando a louvor e adoração ao Senhor. E todo mundo ficava perplexo. Como é que esses caras são galileus? Estão falando em 15 idiomas. Quem ensinou eles? Aí Pedro se levanta para pregar a mensagem que fez com que 3.000 pessoas voltassem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para o capítulo 2, versículo 36. Isto aqui é o final da pregação de Pedro. Diz Pedro: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e o Cristo. Fale comigo: Senhor, e Cristo. Isto foi um momento alto, um momento ápice da pregação de Pedro. Saiba, pois, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi a mensagem. Essa foi a mensagem. A palavra diz que o pessoal lá se compungiu de coração, foi constrangido. O pessoal caiu numa unção de arrependimento. O Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo estava usando a vida do Pedro. E a pregação de Pedro era uma pregação ungida. Meus amados, meus queridos, eu sei que hoje é o Dia das Mães, mas eu tenho que pregar o que o Espírito Santo está falando para pregar. Amém? Eu não quero desprezar em momento algum as mães. Eu abençoo suas vidas. Eu sei que vocês são pessoas preciosas. Mas eu quero falar do que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio, na nossa geração. Ele quer que nós cresçamos na unção. Amém? Mas a unção tem um propósito: manifestar, pregar em relação a que Jesus é o Cristo. E se esta igreja tem esse nome é profético, irmãos. Esse nome é poderoso, é realmente algo necessário. A igreja tem que crescer na unção. Mas para que é unção? É para pregar que Jesus é o Cristo. É para sermos testemunhas. E testemunhas cheias não somente da palavra, mas do poder do Espírito Santo para convencer. Há uma geração que precisa da libertação. 3.000 pessoas foram convertidas. E o Pedro falou que se arrependessem, né? E que fossem batizados no seu nome. Eu quero que você entenda que esta galera, Pedro, João, todos os apóstolos, toda aquela galera tinha uma paixão. Era uma galera nervosa, sabe? Eles estavam ali dispostos para ir e pregar. Eles estavam querendo pregar. Eles estavam querendo manifestar o Evangelho a Jerusalém. E eles queriam tocar o mundo, mas eles estavam esperando este momento. E vamos ler o que aconteceu lá em Atos capítulo 3. Vamos ler apenas os primeiros 10 versos.
E depois a gente vai para o capítulo 4, amém? Diz ali, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 3 da tarde, tá? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diante a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Ele estava duro, né? Mas o que tenho, eu só te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Aleluia! Anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Se encheram do que? De assombro e admiração, né? Admiração e assombro. Meus amados, é o tempo que a igreja se levante no poder do Espírito Santo para deixar as pessoas assombradas, para deixar as pessoas perplexas, para deixar as pessoas admiradas que o poder do Espírito Santo está vigente até os dias de hoje, que o Espírito Santo está se manifestando. Mas, irmãos, esta manifestação tinha um propósito. A igreja tem caído nessa geração, ou como eu posso dizer, a igreja tem se desviado, a igreja tem perdido o foco do Evangelho. É certo que este coxo aqui foi sarado, é certo que este coxo recebeu o poder do Espírito Santo, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. Todo sinal, toda manifestação de poder, tudo que o Espírito Santo é para que nós aproveitemos para pregar o Evangelho de Jesus, o Cristo. Maravilha. Porque na verdade a necessidade maior deste coxo não era a cura. É verdade que ele precisava ser curado, mas não é o mais importante, porque do que serviria ele ser curado, mas ir para o inferno? Do que serve para as pessoas ter pão em casa que a gente possa ajudar levando um rancho, alguma coisa assim, se eles vão para o inferno? Do que serve que a gente vai levar comida para os hospitais se as pessoas não vão escutar o Evangelho? Do que serve tudo que a gente pode fazer se nós não pregamos o Evangelho? Esta cura aqui, esta manifestação do poder do Espírito Santo, esta unção que estava sendo manifestada, era com um propósito. E diz a palavra que Pedro e João começaram a discursar, começaram a pregar. Começaram a dizer que aquele Jesus que ele tinha crucificado, Deus o tinha ressuscitado dentre os mortos, e nele havia salvação. E sabe o que aconteceu? 5.000 varões se converteram a Jesus agora. Olha só, em questão de 3 capítulos, já tem 8.000 pessoas que têm acreditado em Jesus Cristo por causa da manifestação do Espírito Santo. Irmãos, se nós temos manifestações do Espírito Santo e as pessoas não vêm para Jesus, não é manifestação do Espírito Santo. É para duvidar. No mínimo é para duvidar, porque sempre a manifestação real, verdadeira, genuína do Espírito Santo vai levantar o nome de Jesus Cristo. Irmãos, os fariseus, os sacerdotes, a galera do poder, a galera poderosa ali de Jerusalém ficou ciumenta, né? E vamos ler o que aconteceu no capítulo 4. Capítulo 4 de Atos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Olha só. Toda essa galera para 2 pessoas só, né? Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam,
recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Esta galera aqui eram os sacerdotes, era o capitão do templo, ele era um policial daquela época, né? E os saduceus, quem que eram os saduceus? Os saduceus eram uma galera, uma seita, né? Que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E a mensagem dos apóstolos era a ressurreição dentre os mortos, que Jesus tinha sido ressurreito, né? Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam. Diz a palavra no versículo 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás. Presta atenção nos nomes que a palavra está dando. A palavra sempre que coloca alguma coisa é porque é importante. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Agora eu quero declarar uma coisa aqui. Esta galera são os que têm o poder religioso em Jerusalém. Eles são... Eu quero que você entenda que mais ou menos 2 meses atrás, esta galera foi a galera que crucificou Jesus. Você está entendendo? Eles foram os que botaram pilha no povo. Não encontro a palavra certa. Tá legal? Botaram pilha, tá. Eu aprendi mais gíria do que português. Desculpa aí, ó. Botaram pilha no povo para acirrar os ânimos, né? E eles fizeram com que o povo pedisse a Pilatos crucificar Jesus. Ele tinha um poder de convocação, ele tinha um poder para mexer no ânimo da população de Israel. A tal nível que eles conseguiram fazer com que o povo pedisse para Pilatos: solta Barrabás, mata Jesus. Imagina, pedir para ser soltado o pior criminoso da época e ser crucificado aquele que sarava, aquele que levantava os mortos, aquele que fazia bem para Jerusalém. Era esse o poder de manipulação desses aqui. Agora eu quero te falar uma coisa mais. Pedro é que está na frente deles. Pedro, quem é Pedro? É o cara que faz quase 2 meses estava negando Jesus 3 vezes. E não na frente do sumo sacerdote, não na frente do capitão da guarda do templo, não na frente deles. Pedro tinha negado Jesus na frente de uma mulher ali, na frente de uma galera que estava se aquecendo no fogo aí na rua à noite. Pedro tinha se acovardado quando Jesus tinha sido tomado preso. Você parece deles. Eu não sou. E numa outra ocasião, mas eu acho que você fala até como eles, do jeito deles. E ele começou a falar palavrão. Não sou, filho, coisa aí. E uma mulher, a que fazia a faxineira, né? Não, você andava com... Não, mulher! Sai fora, te liga! O Pedro tinha ficado acovardado, os joelhos tremeram no momento de confessar se ele era ou não discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque ainda não tinha descido o Espírito Santo. Porque Jesus não estava mais com ele. Ele ficava bem bravinho quando estava com Jesus. Claro, né? Jesus fazia tudo andar certo. Mas agora Jesus não está, o Espírito Santo não está com ele e ele tremeu.
nas bases. Mas, e ele está na frente daqueles que crucificaram Jesus. E eles fazem uma pergunta para o Pedro. Eles diz o versículo 7. E, pondo-os perante ele, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Com que poder? Qual é o nome que você está usando para fazer estes sinais? Eles não estavam nem ali para o sinal. Isso é a religiosidade. A religiosidade faz isso. Não se importar com a evidência do Espírito Santo, e sim com as formas, os métodos, a estrutura. E a unção não respeita estruturas, irmãos. A unção não respeita estruturas. A unção respeita um só nome, o nome de Jesus Cristo. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí Pedro tem que declarar. Ele não tem mais outra opção, mas uma coisa é diferente. Pedro não é que não tem outra opção. Pedro está doido para falar que Jesus é o Cristo. Porque Pedro está pensando: oh, Jesus faz 2 meses ele foi crucificado, ele não falou coisa alguma, ele ficou caladinho, ele não se defendeu, porque é certo, ele precisava morrer pelos nossos pecados, mas agora eu estou aqui e eu vou falar que Jesus é o Cristo, porque a unção estava nele, porque o Espírito Santo estava nele. Olha ali o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Sabe que eu acho que ele espetou, ele encarou ali: ei, autoridades e anciãos do povo. Ele estava ali na frente deles, mas ele estava com a autoridade do Espírito Santo. Ele não era mais aquele pescador sem autoridade. Ele não era aquele mais covarde, aquele covarde que tinha negado Jesus. Ele agora estava ungido. Ele estava crescendo na unção. E é isso que Deus quer fazer de você. Crescer na unção para pregar com valentia, com ousadia, com intrepidez. Que Jesus é o Cristo. Louva o Senhor com uma salva de palmas. Aleluia. Versículo 9 diz: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Eu gosto que o Pedro, sabe, o Pedro, porque ele tinha ficado na cárcere, tinha ficado na prisão junto com João a noite anterior, né? Ele estava lá na cadeia, ele estava na prisão com João, mas eu imagino, a palavra não diz, mas eu sei que Pedro estava tranquilo. Sei que Pedro não estava com medo. Sei que Pedro, durante a noite, ele sabia que talvez amanhã seria o último dia na sua vida. Talvez ele sabia que no momento de enfrentar aqueles caras, ele ia também ser levado para a cruz. Ele sabia o preço de pregar esta mensagem, assim como está sendo nos países, na Arábia, nos países muçulmanos, né? A gente tem recebido notícias desses irmãos. Eles, quando pregam o Evangelho, eles sabem que pode ser a sua última pregação. Pedro sabia que poderia ser a sua última pregação, mas ele não está com medo. Ele está com uma vontade, ele está numa intensidade, ele está numa pilha, né? Num desejo de falar que Jesus é o Cristo. Deus ressuscitou aquele que foi crucificado. É a mensagem do apóstolo Pedro. E não somente Deus o ressuscitou, mas agora a cura, a libertação, tudo o que está acontecendo e que está prestes a acontecer é no nome de Jesus o Cristo. Versículo 11. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Você tem que marcar esse versículo 12. É um versículo chave, é um versículo muito importante, porque a palavra é exclusiva, a salvação é exclusiva de um nome. O nome de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Maomé não dá salvação. Buda não dá salvação. Nenhum outro homem na terra dá salvação. Não há outro nome. Não há. As pessoas estão sendo enganadas pelo diabo que em qualquer religião você pode se salvar. Se você vai nesta ou naquela ou naquilo outro, você vai ser salvo. É que você seja bonzinho. É questão que você faça oração. É questão que você seja boa pessoa, faça boas coisas e você vai ser salvo. O céu tem muitas portas. É o que o inimigo está falando por ali. Mas a palavra é exclusiva, a palavra diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, há uma mensagem só. Há um nome só, somente há um nome, o nome de Jesus o Cristo. O Cristo é que salva, o Cristo, Jesus o Cristo é o nome dado para a salvação. E esse tem que ser o nome que a gente vai pregar. Esse tem que ser o nome que a gente tem que colocar, que colocar à disposição das pessoas. Às vezes a igreja tem falado, vem para a minha igreja, que legal, mas isso não é o Evangelho. Eu gostaria de te convidar a um retiro. Isso não é o Evangelho. Você tem que ser ousado, você tem que ser claro, você tem que declarar sem nenhuma vergonha, sem nenhum impedimento que Jesus é o Cristo. Aleluia! Glórias! Eu fico doido. No versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sabe o que é, meu irmão? A pregação não está sujeita somente aos pregadores. A pregação não está sujeita, ou como posso dizer, não está fechada somente àqueles que estudaram no instituto, na faculdade teológica. Não. Isso é o que o inimigo quer que você ache, que você pense. A pregação do Evangelho para todo aquele que está cheio da unção do Espírito Santo. Então, o mais importante é que você se encha do Espírito Santo, que você cresça na unção, que você passe tempo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala e ensina a respeito do Espírito Santo, de Jesus Cristo na sua vida. Eles viram a intrepidez, eles enxergaram que Pedro e João estavam diferentes. Eram homens iletrados e incultos. 1 Coríntios, capítulo 1, e naqueles versículos diz que Deus escolheu o pobre, o fraco, o que é simples, aquilo que não tem mérito nenhum. Ele escolheu tudo aquilo para deixar envergonhado o poderoso, o sábio, aquilo que é rico, aquilo que é, para que ninguém venha se achar na presença de Deus. Então, quando você olha para a sua condição e você pensa, eu sou um Zé Ninguém, glórias a Deus. Porque o poder de Deus vai ser colocado na sua vida. E toda a glória vai ser dada ao Senhor da glória. Reconheceram que estavam com Jesus. Eram homens iletrados. Não tinham cultura alguma. Não tinham nenhuma sabedoria, mas eles tinham passado tempo com Jesus. Glória a Deus. E mandando-os sair. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar.
Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem deste nome a quem quer que seja. Eu quero falar um pouquinho mais em relação a isto. Preciso de alguma coisa para colocar aqui. Eu quero que você vá para Efésios 5, sem perder esta escritura. Efésios 5. Versículo 18, eu sei que você conhece, mas vamos ler novamente. Diz ali: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. A palavra de Deus está nos encorajando, motivando. A palavra de Deus está nos declarando que nós precisamos da obra do Espírito Santo. Eu tinha esta palavra no meu coração para falar com vocês, e agora que eu sentei lá, de repente acenderam as telas, e aí apareceu crescendo na unção. Eu pensei, opa, já tinha lido, eu sabia que a igreja se chama assim, mas o Espírito Santo testificou no meu coração. É real, é verdade, é verdade. A gente tem que crescer na unção, a gente tem que procurar a unção do Espírito Santo. Mas tem como intuito, tem como propósito manifestar a pregação verdadeira. Enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho. Alguém vai dizer, então eu não posso tomar vinho. Olha, você não pode realmente cair nos excessos. Mas o que a palavra está dizendo, não está falando apenas do vinho. Não está falando apenas do álcool. Está falando dos prazeres deste mundo. Está falando daquilo que você gasta o seu tempo. Sabe que a gente se embriaga do mundo. E quando você acorda, você não tem poder do Espírito Santo na sua vida. Porque, olha só, também vamos ler o versículo 30 do capítulo 4 de Efésios. Versículo 30 do capítulo 4 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, significa isso que também podemos, ao invés de estarmos crescendo na unção, podemos estar entristecendo o Espírito Santo. Alguém está comigo aqui agora? Amém. E quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente afasta Ele da nossa vida. Como podemos entristecer o Espírito Santo? Quando nós nos enchemos do mundo. Quando nós vamos em pós de outros amantes. Quando a gente está à procura de coisas que não adiantam, que não prestam, que são contrárias à santidade de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós deixamos de estar apaixonados de Jesus. Sabe o que é a pregação? É a manifestação da sua paixão. Aleluia! A pregação não é apenas um requisito, se diz. Você não tem que pregar porque você é cristão. Você prega porque você está apaixonado. Daquele que você prega. Amém. Aleluia. Minha filha está ficando apaixonada de um carinha lá. Deus o livre. Minha filha já está com 19, quase 20. O cara é da igreja, cara bom, cara legal. Né? Tá tranquilo, tá favorável. Não é? Aí ele começou a convidar minha filha para o cinema, começou a convidar minha filha para o sorvete, para comer. E eles são amigos até agora, mas aquela amizade colorida, você sabe, né? Mas olha, eu já cansei, eu já falei para minha filha, chama-se Fabiola. Fabiola, você todo dia fala do Max. Ele se chama Max, né?
E que o Max assim, que o Max assado, que o mais para aqui, que o mais por ali, que o Max e o Max. E eu fico com o Max aqui na cabeça o dia todo, né? E ainda tenho que aguentar que ele vai para minha igreja, né? O Max está ali. Sabe por que isso? Porque ele está apaixonado. E eu falo, mas vocês são, não, nós somos namorados. Não, vocês não somos namorados, mas no seu coração já está bombando, né? E no cara também. Ela está apaixonada. E o Espírito Santo se entristece quando você perde a sua paixão e começa a se encher do mundo, começa a caminhar, traz outras coisas. Eu sei que nós temos que trabalhar, meus amados. Eu sei que a gente tem que levar o pão para casa, que a gente tem que pensar em outras coisas, mas sabe que você deve procurar, como diz Mateus capítulo 6, versículo 31 e bolinha, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Oh, meus amados, se a gente fosse tão apaixonado como a igreja primitiva foi por Jesus, como estamos vendo que Pedro estava apaixonado por Jesus até o ponto da morte, então a gente vai crescer na unção. Porque a unção respeita o nome de Jesus Cristo. A unção vem para aqueles que estão apaixonados. O Espírito Santo enche a vida daquele que está apaixonado por Jesus e quer manifestar, quer pregar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. O Cristo é aquele que resolve o problema do pecado, do Satanás e do diabo e da morte. Enchei-vos do Espírito Santo, não contristeis o Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, o Sinédrio aí, os sacerdotes, o Alexandre, toda aquela galera, toda aquela turma, versículo 18 do capítulo 4 de Atos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Neste momento rapidamente se levanta oposição, se levanta perseguição. Amado, eu quero que você novamente deixe essa escritura ali marcada. Vai comigo para 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, 2 Timóteo 3. Vamos ler a partir do versículo 10. Alguém diz aleluias. Aleluia. Paulo falando para o Timóteo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado. Que variadas perseguições tenham suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Quantos gostam das promessas do Senhor? Então, aqui tem uma. Aqui tem uma promessa. Quantos são aqueles que gostam de reclamar as promessas? Então, aqui tem uma para reclamar. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Escuta, a pregação do Evangelho vai gerar em algum nível
perseguição. Talvez a gente aqui no Brasil, Brasil é um país livre, Brasil tem a liberdade de, como se diz? Né? Mas mesmo assim há perseguição. Mesmo assim há perseguição. Eu não sei se você olha para como as leis estão mudando no Brasil, mas as igrejas já estão sendo perseguidas no Brasil. Eles tentam disfarçar com as leis, né? Mas eles estão começando a perseguir. Vai chegar um momento no Canadá, está proibido de se pregar Romanos capítulo 1, onde fala da distorção sexual. Já está por lei impedida a igreja no Canadá de pregar contra o homossexualismo, né? Lesbianismo. E as leis cada vez mais vão começar a apertar o cerco. Mas é uma promessa dada por Deus aqui. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu assisto às vezes programas cristãos, entre aspas. Obrigado. Entre aspas. No México, em outros lugares. E eu tenho escutado a pregação de alguns ministros. Eu não quero colocar o dedo duro em alguém, né? Eu não quero sinalizar alguém. Meu negócio não é a crítica. Mas eu estou vendo que a mensagem dos púlpitos, a mensagem na televisão, até nas rádios, é uma mensagem que perdeu o núcleo. Eu tenho assistido pregadores lá na América que são levados a programas nacionais, onde aquele que entrevista faz a pergunta: o que você pensa deste assunto? E o cara, para não entrar em controvérsia e não ser sinalizado pela mídia, ele recua. E quando ele recua, ele está soltando a verdade. Ele está como Pedro negando Jesus, o Cristo. Irmão, Deus está levantando uma geração cheia do Espírito Santo para ser testemunha a todas as nações que Jesus é o Cristo. E que não há outro nome embaixo dos céus no qual podamos ser salvos. Maomé não salva. Buda não salva. E outras religiões que tem aqui, que agora esqueci os nomes, mas aqui tem. Brasil é um lugar propício para seitas. Tem muita coisa aqui que rola, mas há somente um nome que tem que ser pregado. Precisamos entendermos que vem perseguição. Talvez vai começar sendo familiar. Pessoas vão começar a chamar você de fanático. Que chamem. Você é fã de Jesus. Aleluia. Pessoas vão chamar você de extremista, obrigado. Pois que seja, não somos extremistas, somente há uma pessoa, um nome dado para salvação. Isso é extremo. Amém. E esse é o Evangelho. Então, os principais religiosos ordenaram-lhes, diz a palavra no versículo 18, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Proibiram. Queriam calar eles, queriam ameaçar eles, queriam assustar o Pedro. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vosotros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Mas Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo
diante de Deus, ouvir-vos antes a vosotros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar de coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar de coisas que vimos e ouvimos. Para Pedro e para João, isto aqui era uma coisa totalmente prática. Era algo muito real. Eles tinham estado com Jesus, andado com Jesus, eles tinham olhado, visto Jesus, eles tinham escutado Jesus, eles caminharam com Jesus 3 anos e meio. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Pedro e João tinham estado com Jesus por 3 anos e meio. Eles acordavam com Jesus, iam comprar o pão e o creme, né, para o café da manhã. Eles iam procurar a janta, eles iam procurar os lugares onde iam ficar. Eles escutavam os ensinos, eles faziam tudo o que Jesus falava. O apóstolo João até tinha recostado no peito de Jesus, se lembra? Eles tinham tal confiança, né, que eles sempre estavam bem pertinho. Sempre Jesus tomava aquela galera, os 12 discípulos, mas 3 deles que ficavam mais perto de Jesus, Pedro, Jacobo e João, né? E quando Jesus ia orar num lugar ainda mais recluído, mais sozinho, ele ainda assim levava aqueles 3. E Pedro e João estavam ali. Jesus dava umas pancadas para Pedro quando ele errava, né? Para João, ele exortava eles falavam realmente. E quando Pedro fala, não podemos calar, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, ele estava falando uma coisa muito verdadeira. Mas se você e eu, se passaram 2000 anos, a gente não esteve perante a cruz, a gente não viu a crucifixão, a gente não viu Jesus ser assunto ao céu. Tomé conseguiu enfiar o dedo nos buracos nas mãos e nos pés de Jesus, mas a gente não. Como a gente pode falar como eles? Não podemos deixar de falar de coisas que temos visto e ouvido. Para isso que é a unção. Essa é a obra do Espírito Santo, testificar, testemunhar ao seu coração. E deixar você convencido, deixar você ciente que isso é real, que Jesus é real, que realmente Ele veio, morreu e ressuscitou por você. O Espírito Santo está dentro de você. Vai comigo para 1 João. Eu acho que já falei 1 João, mas vamos voltar. Então, 1 João, capítulo 2. João 2, 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Glória a Deus. Para que é unção? Para que possamos ter conhecimento em relação ao que? A que Jesus é o Cristo. Aleluia. Mas, pastor, você está pegando uma escritura fora do contexto. Não, olha para mim o versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O Espírito Santo dá testemunho em relação ao Filho do seu amor, Jesus o Cristo. Olha o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Aleluia. A unção, meus irmãos, ela te capacita, ela te ensina, ela te faz permanecer, mas ela te faz permanecer no Filho e no Pai, em Jesus Cristo.
A igreja tem um nome muito legal, muito profético, muito precioso. Crescendo na unção. Mas, irmãos, que a igreja consiga entender para que é essa unção. Para falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso significa, sabe o que? Que todos os dias você vai receber o testemunho do Espírito Santo que Jesus é o Cristo. Todos os dias, irmãos, eu acordo cada manhã. Todos os dias eu tomo o café da manhã de Jesus o Cristo. Eu almoço Jesus o Cristo. Eu janto Jesus o Cristo. Eu falo de Jesus Cristo, eu me encontro com as pessoas da igreja, eu falo de Jesus Cristo. Eu me encontro com outros pastores e eu estou falando de Jesus Cristo. Quando eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a unção tem me enchido. A unção está me enchendo, o Espírito Santo está me enchendo cada dia. Amém pelos milagres. Amém pelos sinais, amém pelas manifestações, amém para todas as coisas que vêm do Espírito Santo, mas tudo aquilo converge, tudo é um funil que leva para um nome, o nome de Jesus Cristo, a pregação desse nome. Sereis as minhas testemunhas em todas as nações. Sereis as minhas testemunhas, vão ser revestidos do alto, vão receber poder. Meus amados, você quer receber poder? Aleluia, amém, mas é para a pregação. Atos capítulo 5, versículo 42 diz que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Todos os dias a igreja crescendo em unção tem que estar sobre este patamar. A igreja crescendo na unção tem que estar nesta visão. E não é a visão dos coreanos, não é a visão dos mexicanos, não é a visão dos colombianos, é a visão do céu. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Quando você visita a sogra, se é que você faz isso. Ou quando a sogra visita você, né? Quando você visita o tio, quando você vai na firma, quando você vai na loja, todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam. Essa palavra não cessavam está querendo nos dar o entendimento que era uma coisa contínua. Eles estavam apaixonados, eles não queriam fazer outra coisa a não ser ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. A igreja tem pegado muitas modas no Brasil. Tomara a igreja pegue não é moda, mas que pegue isto. Se fosse moda, tudo bem, mas vai pegando como moda que você vai ver depois que é revelação. Não é moda. Mas pregar que Jesus é o Cristo. A gente está nesta cidade. A gente está nesta igreja, Deus tem abençoado vocês, Deus tem dado uma graça especial para vocês, porque o Senhor está chamando você a se levantar como coluna no Brasil. Deus está levantando vocês para ser uma voz profética no Brasil. Esta igreja vai dar o respeito merecido a esse nome que possui, crescendo na unção do Cristo. Porque o Espírito Santo é o Espírito do Cristo que o levantou dos mortos, diz Romanos. Nós estamos aqui para procurar um digno, uma pessoa que capte esta mensagem. Uma pessoa, não importa se é poderosa, se não é, se é forte, se é fraca, se é iletrada ou se é muito estudiosa, se tem faculdade ou não tem, isso não importa, porque a unção é que faz. A gente está procurando uma pessoa que diga, eu quero, eu vou. Senhor, eu estou aqui, me usa a minha vida. Senhor, se o Senhor quer se agrada de mim. Se o Senhor quer usar alguém, me usa a mim. Eu quero levar o Evangelho para as nações. E se você ainda duvida, se você ainda tem recelo disto, eu sou a prova, meus irmãos. Esta pessoa aqui é uma pessoa insignificante. É uma pessoa que não dá o tamanho
mas que Deus está usando. Glória a Deus. Deus está usando porque simplesmente um dia eu falei para o Senhor, Senhor, se você pode usar alguém, me usa a mim. Santo, aleluia. Usa a minha vida. Eu quero que a gente se coloque em pé um momentinho. Fecha os olhos aí, vamos orar um pouquinho. Ainda vamos continuar com a palavra. Tem um tempo a mais, daqui a pouquinho. Mas vamos orar, levanta suas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala para o Senhor, agora com tuas palavras, levanta uma oração diante do Pai. É a sua oração. Consagra a sua vida para o Senhor e fala para Ele, Senhor, eu quero testemunhar, eu quero pregar o Evangelho de salvação, que Jesus é o Cristo para as nações. Me perdoa se eu tenho me apaixonado pelo mundo, me perdoa se eu tenho entristecido o Seu Espírito Santo, se eu tenho afastado o Seu Espírito da minha vida. Oh Espírito Santo, venha sobre a minha vida, me unge para pregar o Evangelho que Jesus é o Cristo. Pai, que este Evangelho cobre vida no meu coração, que seja uma revelação, que não seja somente um conceito na minha mente, que não seja uma informação na minha cabeça, que não sejam somente palavras, que seja revelação no fundo do meu coração. Se o Senhor selou a gente com o Espírito Santo, ativa a obra do Espírito Santo no meu ser, no meu íntimo, ou que no meu íntimo arda, que eu possa pegar fogo do Espírito Santo. Faz que esta igreja pegue fogo do Espírito Santo, para ser testemunhas a todas as nações da terra, em nome de Jesus, ó Cristo, verdadeiro Rei, verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta, verdadeiro Cristo, ungido de Deus, o Filho de Deus. Espírito Santo, enche a igreja, cheia do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.